olhar pela janela ou sair pelas ruas, você contempla coisas espetaculares. Se o dia não estiver muito nublado, você verá o sol, a grande fonte de energia do nosso planeta, que nos ilumina, favorece o plantio, nos protege do frio. Você contemplará a natureza ao se deparar com pássaros, rios e mares. Você poderá, inclusive, ficar maravilhado com a beleza das coisas, cores e formatos. Tudo esculpido pela natureza. Imagine você olhar para os céus noturnos e ver incontáveis pontos brilhantes e poder contemplar tudo que existe. É praticamente impossível você negar as digitais de um Criador, um demiurgo, um Deus. Um teólogo britânico que viveu nos séculos 18 e 19, William Paley, tinha essa percepção. Ele fazia uso do argumento do relógio. Se você acha uma pedra na natureza, é um fato natural. Ela sempre esteve ali. Mas se você acha um relógio na natureza, você sabe que alguém o fabricou. Até mesmo pela complexidade do equipamento, este não poderia surgir do acaso na natureza. Paley analisava também o olho humano e o usava como exemplo da complexidade das coisas e sabia que ali estava a comprovação de que havia atuação de algo ou alguém que seria o causador de tudo. E esse desenhista, inventor e criador seria Deus. Nós, brasileiros, em nossa maioria, somos devotos da fé cristã. Ou seja, para nós, tudo o que existe teve uma origem na criação de Deus. E através de seu livro sagrado, a Bíblia, sabemos como tudo começou. Na Bíblia, no livro de Gênesis, nos é contada a origem de tudo. A autoria desse livro é atribuída a Moisés e, como todos os livros da Bíblia, seria inspirado por Deus. Esse livro, a Bíblia, na verdade um cânon, um conjunto de livros reconhecidos como inspirados por Deus, diz que, no princípio, esse mesmo Deus criou os céus e a terra. Deus criou o dia e a noite, criou algo que se chama firmamento, uma espécie de teto lá em cima. Criou as águas, o sol, a lua, os animais e, por fim, o ser humano, como Adão e Eva, o primeiro casal. Porém, para outros povos e culturas, a criação de tudo teve outros personagens míticos. Para os hinduístas, uma religião típica da Índia, os relatos mais importantes afirmam que, durante uma meditação, o deus Brahma criou tudo. O sol, as estrelas, a escuridão e milhões de deuses para neutralizar os inúmeros demônios surgidos na escuridão. Os gregos antigos possuem vários relatos de criação. Mas o mais importante está no livro Teogonia, atribuído a Hesíodo, produto da revelação de seres sobrenaturais chamados de musas, ou seja, essas musas contaram tudinho para Hesíodo. O livro fala da origem de tudo, do caos, o vazio primitivo, de Gaia, a mãe terra, e fala que havia um deus chamado Urano. Da cópula de Gaia e Urano nasceu tudo o que conhecemos. Porém, naquela época, havia forte presença da oralidade, ou seja, muitos ritos e mitos eram passados de pessoa a pessoa até chegar a um momento em que alguém escreveria aquela história. Por exemplo, no outro relato de criação grego, havia uma serpente de nome Orfeão, que aqueceu um ovo, o ovo primordial, posto pela deusa Eurínome, que assumiu a forma de uma pomba. Desse ovo primordial, nasceu tudo o que existe. Para muitos dos povos nórdicos, o vazio primitivo se chamava Ginnungagap. Desse nada surgiram dois reinos, Muspelheim, do calor, e Niflheim, do frio. Estudiosos acreditam que esses paralelos foram criados por conta do calor vulcânico e dos invernos gelados naquela região. No Egito Antigo, a maioria dos mitos de criação apontava para Amon-Ra como grande demiurgo ou criador. Para os babilônios, Marduk atacou a deusa Tiamat e de seu corpo surgiu o cosmos. Para muitos chineses, tudo foi criado por Pangu, que dormia no caos. Ao acordar, Pangu pôs ordem na desordem e criou o universo. Pangu voltou a dormir e os seus olhos se transformaram no sol e na lua. Uma deusa, Nyuwa, surgida da criação de Pangu, criou os seres humanos.
Para os japoneses, tudo foi criado por um casal de deuses, Izanagi e Izanami. Na África, temos versões incontáveis dos mitos de criação. Na República Democrática do Congo, por exemplo, o Deus Supremo vomitou o Sol, a Lua e as estrelas. Para a nação Queto, Oxalá usou água e lama para criar os humanos. Em muitas culturas, existe a presença da serpente, do ovo primordial, da luta entre deuses, e é importante perceber que as crenças não permanecem uniformes através do tempo e espaço. A própria religião judaico-cristã islâmica é um bom exemplo disso. Toda a crença foi estabelecida através de uma mitologia judaica. Muitos judeus negam Jesus e o veem como farsante. Os cristãos acreditam que Jesus é o próprio Deus e o Redentor da humanidade. Para os islâmicos, Jesus seria apenas um grande profeta. Um exemplo de mudança através dos tempos é que no Antigo Testamento o Deus da guerra se transforma num Deus que manda oferecer a outra face ao inimigo. Se você se aprofunda no conhecimento da chamada religião grega, você perceberá que os mesmos personagens se transformam através dos tempos, assumindo diversas características diferentes, e os mitos que os cercam são modificados em função do tempo e ou do local onde são contados. Então, como surgem esses seres sobrenaturais? Qual a origem desses deuses? Vamos primeiramente falar em escrita, porque através dela discutiremos os primeiros registros divinos. É preciso entender que a escrita é algo recente. Estima-se que possui algo aproximado a 8.000 anos, e a escrita não surgiu de maneira uniforme no mundo. Assim, antes disso, o ser humano repassava aquilo que aprendia através da palavra. Para o filósofo Danilo Marcondes, a pergunta de como surgem os mitos dos deuses é explicada através da seguinte palavra: revelação. E essa revelação é a vontade do mito, uma realidade exterior ao mundo humano e natural, superior, misteriosa, divina. Esse Deus ou mito repassa essa revelação como sendo uma norma obrigatória a ser seguida por todos ligados àquela crença. Já falamos nesse texto que Hesíodo recebeu das musas a revelação sobre a origem dos deuses gregos. O espírita Allan Kardec, em seu livro A Gênese, dispõe um capítulo exclusivo sobre a explicação do porquê alguns seres humanos recebem os desígnios da revelação divina. No Corão, o versículo 4 da segunda surata menciona a revelação divina a Mohammed ou Maomé. Em síntese, o povo detentor de uma crença é protegido por Deus ou deuses, o que lhe dá legitimidade, muitas das vezes, a praticar atos hostis contra outros povos. Diversos eram os deuses da guerra nas mais variadas culturas. O próprio Deus judaico-cristão islâmico já foi chamado em Êxodo 15:3, Senhor da Guerra, contra os que eram chamados de ímpios. Inúmeras vezes, como nos Salmos 24:10 e 87, Deus é citado como Senhor dos Exércitos. Ares e Atena para os gregos, Odin para os nórdicos, Ogum para os africanos, Hugievit para os eslavos, representavam a luta contra o inimigo, representavam a possibilidade de vitória. Quase sempre existia a presença de heróis quase invencíveis, como Sansão, Hércules, Susano, Beowulf e tantos outros. Danilo Marcondes complementa dizendo que, por ser parte de uma tradição cultural, o mito configura assim a própria visão de mundo dos indivíduos, a sua maneira mesmo de vivenciar essa realidade. O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se presta ao questionamento, à crítica ou à correção. É claro que se você adentrar na esfera da pesquisa teológica, você encontrará grandes questionadores, como Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho bebeu de diversas fontes, inclusive do maniqueísmo, até chegar a ser um fiel devoto da fé cristã. Foi um questionador por essência, e tamanha a sua importância, terá um capítulo dedicado ao seu pensamento. Mas como veremos no decorrer desse curso, o dogma religioso, mesmo para os maiores questionadores, parece prevalecer diante do enfrentamento de muitas questões. Mas claro que as conclusões aqui nesse curso serão suas, não nossas. A visão ateísta entende que os deuses foram forjados pelos homens, são frutos de sua criação. Mas os ateus não conseguem explicar a origem de tudo, ou da própria vida. As teorias da origem do universo, da origem da vida e da evolução nos apontam caminhos a percorrer, que são fruto do conhecimento científico.
Falaremos de cada uma dessas teorias adiante. Aliás, vamos explicar até o que é uma teoria científica, pois a ignorância do significado dessa expressão prejudica o bom debate. O pastor Silas Malafaia critica a teoria da evolução, alegando que ela é apenas uma teoria. Mas o pobre coitado não faz a menor ideia do que seja isso. A boa ignorância do pastor Silas, em princípio, não isentaria os ateus de darem explicações sobre tudo. Ou isentaria? Verdade verdadeira. O ônus da prova de quem faz a afirmação é de quem faz a afirmação. Não cabe ao ateu, por exemplo, provar que qualquer Deus não existe, mas cabe ao religioso provar que seu Deus ou seus deuses existem. E na próxima aula você conhecerá os meios de prova dedutivo e empírico e compreenderá onde surgem as divergências, inclusive para os que produzem tais provas. Pessoas do quilate de Descartes, Berkeley, Kant e Hegel. Só isso. Aliás, as religiões nos dão todas as respostas. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Porém, do ponto de vista secular, a melhor resposta a essas indagações é: eu não sei, mas estou buscando saber. As religiões nos dão verdades absolutas, enquanto a ciência nos dá apenas razoáveis certezas. Assista a próxima aula, onde vamos explicar isso bem direitinho. Afinal de contas, no século VI antes da era cristã, o filósofo Tales, mesmo sem negar seus deuses, buscou separar o conhecimento dos mitos. O meio natural poderia nos dar respostas, e é isso que estaríamos buscando. É por isso que o desenvolvimento da filosofia gerou o método científico, para que possamos nos afastar dos palpites abalizados das revelações proféticas e enveredemos num caminho mais trabalhoso, fugindo do comodismo das respostas prontas e dogmáticas, reveladas por algum Deus a algum profeta, buscando encontrar verdades razoáveis e não absolutas. Foi um padre, Georg Lemaitre, o maior pensador da teoria do Big Bang, que deu caminhos para conhecer o universo a partir da expansão de um objeto inferior ao tamanho de um átomo. Os restos mortais de Darwin, ícone da teoria da evolução, encontram-se enterrados na abadia de Westminster. Um grande gênio da física, Newton, dedicou seus últimos dias à sua fé e até à alquimia. Não podemos também esquecer que a Igreja Católica pediu perdão tardio a Galilei, condenado por dizer que a Terra orbitava o Sol, e não o contrário. Pelo que se vê, as religiões necessariamente não se afastam do conhecimento e de seus propagadores. Aliás, quantas universidades católicas e protestantes não existem por aí? Na Grécia Antiga, a deusa Atena era conhecida como a deusa da sabedoria. Thoth, para os egípcios, representava o conhecimento e também a sabedoria. O mesmo caso de Saravasti para os hindus. A questão é encontrar o equilíbrio entre conhecimento e religião e desejar que alguns segmentos das religiões enfrentem seus dogmas e busquem compreender que conhecimento não é ruim, é bom. Tudo isso sem traumas e sem medos. Se o que se busca são explicações, é preciso discutir as coisas sem usar de estereótipos, sem algazarra, sem medo de encontrar respostas. E isso vale para todos. Fica então o convite para continuar navegando nessa gama de conhecimentos, a busca infinita pela verdade, seja ela qual for. Nesse capítulo, você aprendeu que dentro de uma perspectiva ateísta, os deuses são criados pelos homens para dar respostas àquilo que não conseguimos explicar. Muitos religiosos buscam, então, provar a existência de Deus, de seus deuses, não pelo método empírico, o método popperiano, falsibilidade, replicação, essas coisas. Mas essa prova viria através do método dedutivo, ou seja, do uso da razão. Como dissemos, na próxima aula vamos enfrentar essa questão, a razão de Deus, identificando até que ponto a razão pode provar ou não qualquer coisa. Voltando ao nosso texto, esses deuses serviram e servem como elementos agregadores de diversas comunidades, ou seja, os deuses foram elementos de ajuntamento grupal e foram e ainda hoje são usados como justificativas para atacar e conquistar terras e outros bens pertencentes a outros povos. Coisa feita, por exemplo,
por grupos extremistas como o Estado Islâmico em relação aos próprios islâmicos. Os deuses e suas normas surgem de revelações divinas a profetas que possuem qualidades eleitas por esses mesmos deuses, os seus representantes, como virtuosas. Essas revelações divinas correspondem para muitos países islâmicos normas de comportamento civil, tendo força de ordenamento jurídico, como a Sharia, por exemplo. Quaisquer religiões tendem a se ramificar e se transformar no tempo e no espaço. Numa mesma região, um povo pode dar características diferentes ao mesmo Deus ou deuses. E com o tempo, esses deuses vão adquirindo novas características e sua doutrina vai sendo modificada, inclusive costumes e ritos.